prontinho, já estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje. Então deixa eu ver quem é que já está aí do outro lado da telinha. Já está todo mundo já voltou do banheiro, já bebeu sua água, já está com seu material prontinho em cima da mesa? Então, vamos dar continuidade à nossa aula com um momento que vocês adoram. Quem sabe que momento é esse? Acertou quem falou o momento da leitura de leite. Hoje a tia trouxe um livro muito especial para vocês. Quem adivinha que história será? Será que é de um dragão, de um jacaré, de uma princesa? Ah, vocês vão descobrir. Então, para a tia começar esse momento da nossa leitura de leite de hoje, está faltando o quê? A música da história. Quem lembra a música da história? Então, todo mundo coloca a mãozinha lá em cima, vamos lá? No mundo das maravilhas, agora eu vou entrar. Qual será a história que nós vamos escutar? Tralalá, bem caladinhos, tralalá, vamos escutar. Tralalá, bem caladinhos, tralalá, vamos escutar. Agora, ó, todo mundo fecha a boquinha, aumenta o volume da TV, coloca o cabelo atrás da orelha, que a nossa história de hoje vai começar, combinado? Qual será a nossa história de hoje? Todo mundo coloca a mãozinha assim do suspense, ó. Tan, 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 tan. Vamos descobrir? Então vamos lá. Então, ó, na nossa aula de hoje, a tia trouxe um livrinho muito especial, que o nome dessa história é Os Três Lobinhos e o Porco Mau. Vocês não confundiram, é isso mesmo. É Os Três Lobinhos e o Porco Mau, e não Os Três Porquinhos e o Lobo Mau, certo? Então, é uma história de Eugênio Trevisaz, ilustrações de Ellen Oxenbury. Quem está curioso para ouvir essa história? Ah, eu estou, porque eu só conhecia a dos Três Porquinhos e o Lobo, mas eu não conhecia essa dos Três Lobinhos e o Porco Mau. Então, vamos descobrir junto com a tia? 1, 2, 3 e... Começou? Não, não começou a história. Começou? Agora sim. Então, deixa eu te arrumar aqui direitinho, para todo mundo ver aí da sua casa. Era uma vez 3 lobinhos de pelos macios e rabos peludos que viviam com sua mãe, certo? O primeiro era preto, o segundo era cinza e o terceiro branco. Um dia, a mãe chamou os 3 lobinhos à sua volta e disse: Meus filhos, é hora de vocês saírem pelo mundo. Vão construir uma casa para vocês, mas cuidado com o porco mau. Não se preocupe, mamãe, nós ficamos de olho nele, disseram os 3 lobinhos, e lá foram eles. Será que vai dar certo, gente? Logo eles encontraram um canguru que estava empurrando um carrinho de mão cheio de tijolos vermelhos e amarelos. Por favor, deixa eu te arrumar aqui para vocês. Por favor, você pode nos dar alguns desses tijolos? Perguntaram os 3 lobinhos. Certamente, disse o canguru, dando-lhes um monte de tijolos vermelhos e amarelos. Então os 3 lobinhos construíram uma casa de tijolos. No dia seguinte, o porco mau veio andando pela estrada e viu a casa de tijolos que os 3 lobinhos tinham construído. Os 3 lobinhos estavam no jardim jogando croquet. Quando eles viram o porco mau chegando, correram para dentro de casa e trancaram a porta. Meu Deus, o que será que vai acontecer? O porco bateu na porta e grunhiu. Lobinhos, lobinhos, deixe-me entrar. Não, não e não, disseram os 3 lobinhos. Não o deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar, eu vou bufar e vou derrubar sua casa, disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa nem saiu do lugar, pois a casa era de tijolos, né? Então, ele não conseguiu derrubar. Será que ele vai desistir? Meu Deus! Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar sua marreta e destruiu a casa toda dos 3 lobinhos, coitadinhos. Os 3 lobinhos mal conseguiram escapar antes que as paredes se desmanchassem.
Eles ficaram apavorados, coitadinhos, gente. Vamos ter que construir uma casa mais forte, eles disseram. Nesse momento, eles viram um castor que estava misturando concreto numa betoneira. Por favor, você pode nos dar um pouco desse concreto? Perguntaram os três lobinhos. Claro, disse o castor, dando-lhes baldes e baldes cheios de concreto. Então, os três lobinhos construíram sua casa de concreto. Ah, agora vai dar certo. Será, gente? Mal eles tinham terminado e lá veio o porco-mau andando pela estrada. Então, ele viu a casa de concreto que os três lobinhos tinham construído. Eles estavam jogando peteca no quintal quando viram o porco-mau se aproximando. Correram para dentro de casa e trancaram a porta. O porco-mau tocou a campainha e disse: "Trindom, lobinhos apavorados, deixe-me entrar." "Não, não e não, nem por todo o chá da China," disseram os três lobinhos. "Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar sua casa," disse o porco. E ele soprou e bufou. Bufou e soprou, mas a casa nem saiu do lugar, pois era uma casa de concreto. Claro que ele não iria conseguir derrubar. Mas não era à toa que o porco era chamado de porco-mau. Ele foi buscar sua britadeira e destruiu a casa. Meu Deus! Os três lobinhos conseguiram escapar, mas seus queixos não paravam de tremer. Coitadinhos, não é, gente? Esse porco é muito mau. "Vamos construir uma casa mais forte ainda," disseram eles, pois tinham muita força de vontade. Nesse momento, eles viram um caminhão se aproximando carregado de arame farpado, barras de ferro, placas de aço e cadeados de metal. "Por favor, você nos dá um pouco de arame farpado, algumas barras de ferro e placas de aço e uns cadeados de metal?" Eles pediram ao rinoceronte que estava dirigindo o caminhão. "Claro," disse o rinoceronte, dando-lhes tudo o que tinham pedido. E deu-lhes também algumas correntes de ferro reforçadas, pois ele era um rinoceronte muito bondoso. Então os três lobinhos construíram uma casa super reforçada. Era a casa mais sólida e segura que se podia imaginar. Eles se sentiram muito tranquilos e absolutamente a salvo. Será que eles estavam a salvo agora, pessoal? Será que agora o porco-mau vai conseguir destruir a casa deles? Vamos descobrir? No dia seguinte, quem veio chegando novamente? O porco-mau pela estrada veio espiar como sempre. Os três lobinhos estavam brincando de amarelinha no quintal. Quando eles viram o porco-mau vindo, correram para dentro da casa, fecharam a porta e trancaram os 67 cadeados. O porco apertou a campainha do porteiro eletrônico e disse: "Lobinhos apavorados, de queixos trêmulos, deixe-me entrar." "Não, não e não," disseram os três lobinhos. "Não deixaremos entrar, nem por todo o chá da China." "Então eu vou soprar e vou bufar, e vou derrubar a sua casa," disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa caiu? Não. A casa era de concreto, cheio de arame, mas não era à toa que o porco era chamado de porco-mau. Ele trouxe um pouco de dinamite, encostou na parede da casa, acendeu o pavio e... Meu Deus! Bum! Explodiu a casa toda! Que porco malvado! Os lobinhos mal conseguiram escapar com seus rabinhos peludos chamuscados. Coitadinhos! "Há algo de errado com nossos materiais de construção," eles disseram. "Temos que tentar alguma coisa diferente, mas o quê?" Nesse momento, eles viram um flamingo empurrando um carrinho de mão cheio de flores. "Por favor, vocês nos dão um pouco dessas flores?" perguntaram os lobinhos. "Com prazer," disse o flamingo, dando-lhes um monte de flores. E os três lobinhos construíram sua casa de flores. Será que vai dar certo agora, pessoal? Uma parede era de cravos, uma de lírios, a outra era de rosas e a última era de flores de cerejeira. O teto era de girassóis e o chão um tapete de margaridas. Havia vitórias régias na banheira e copos de leite na geladeira. Era uma casa meio frágil que balançava com o vento, mas era muito linda.
No dia seguinte, lá veio o porco-mau pela estrada, espreitando e viu a casa de flores que os lobinhos tinham construído. Ele tocou a flor de sino e disse: lobinhos apavorados de queixos trêmulos e rabinhos chamuscados, deixe-me entrar. Não, não e não, disseram os três lobinhos, não deixaremos entrar nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar sua casa, disse o porco. Mas, ao respirar profundamente, preparando-se para soprar e bufar, ele sentiu o aroma suave das flores. Era fantástico. E porque o aroma o deixou sem fôlego, o porco respirou novamente e, mais uma vez ainda, em vez de soprar e bufar, ele começou a aspirar. E aspirou cada vez mais profundamente, até ficar inebriado com o perfume das flores. Seu coração amoleceu. Ele compreendeu como havia sido mal no passado. Em outras palavras, ele tornou-se um porco bom e começou a cantar e dançar uma tarantela. Olha que legal, gente. A princípio, os três lobinhos ficaram um pouco preocupados, pensando que pudesse ser um truque, mas logo perceberam que o porco tinha se transformado mesmo. Então, correram para fora da casa. Eles se apresentaram ao porco e começaram a brincar com ele. Primeiro brincaram de esconde-esconde e depois de bobinho. Quando se cansaram, convidaram o porco para entrar em sua casa e ofereceram-lhe chá chinês, morangos e framboesas, e convidaram-no a ficar com eles o tempo que quisesse. O porco aceitou e todos viveram felizes para sempre. Então, palmas para essa história, gente. O porquinho que era mau virou um porco bom, não foi? Ao experimentar o perfume das flores, que legal! Vocês gostaram dessa história? Eu amei! Então, agora vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Com a hora da atividade. Quero ver quem é que vai me ajudar a responder a atividade de hoje. Texto 1. Entrevista com a coruja. Geralmente de hábitos noturnos, ela tem uma visão e um sistema auditivo muito bons, podendo caçar com facilidade à noite. Ave muito curiosa, ela é símbolo da sabedoria. O que você mais gosta de comer? Sou uma ave predadora, me alimento de animais vivos que caço ativamente. Gosto de pequenos vertebrados como roedores, lagartos, cobras, anfíbios, peixes e pequenas aves. Todas as corujas ficam acordadas durante o dia? Algumas têm atividades durante o dia, mas a maioria é noturna. Como que é esta vida noturna de vocês? O fato de nós sermos capazes de viver no escuro faz com que tenhamos muitas vantagens. Quais são? Uma delas é que não preciso competir com os gaviões e outros pássaros predadores que têm uma alimentação muito parecida com a minha. É difícil caçar os animais à noite? De jeito nenhum. Como tenho um sistema auditivo muito bom, posso localizar uma presa até na escuridão total. Como é que funciona o seu sistema auditivo? Meus ouvidos externos têm uma estrutura capaz de aumentar o som que chega aos ouvidos internos. Qual é a sua média de vida? Em torno de 24 anos. Quanto à visão, você também tem facilidade de enxergar bem no escuro? Ela não é tão boa quanto a minha audição. Consigo enxergar sombras em ambientes com pouca luz. Além disso, tenho capacidade de observar grande parte do que se passa à minha volta por causa da grande habilidade de virar a cabeça em até 270 graus, ou seja, quase dando uma volta completa. Onde é mais fácil encontrá-la? Estou sempre em pastos, campos, matas e pântanos. Posso até mesmo ser encontrada perto e dentro das casas, não só no campo, como também nas cidades. Você tem muitos inimigos? A minha convivência com outros pássaros nem sempre é amigável. Compartilho o mesmo abrigo com andorinhas e pombos, mas posso ser atacada por beija-flores e bem-te-vis. E quanto a seus filhotinhos? A incubação dos ovos, tempo que eles demoram para sair da casca, vai depender da espécie, mas geralmente é de 23 a 30 dias. Demora muito para eles saírem do ninho? Não, umas 3 semanas após o nascimento. Gazeta do Povo, Gazetinha, a Ave da Sabedoria, Curitiba, ano 25,
número 1224, 3 de outubro de 1998, página 2, retirado de www.acessosaber.com.br. Vocês gostaram dessa entrevista com a coruja? Tinham muitas curiosidades que eu também não conhecia. Eu amei. Então, vamos fazer agora uma análise desse texto? Qual o título do texto? Vocês lembram com base na leitura da tia? Agora a tia quer ver quem foi que prestou atenção direitinho. Entrevista com a coruja, muito bem. 2. Qual é o personagem principal? É o lagarto? São as cobras, a coruja ou o beija-flor? Quem é o personagem principal dessa entrevista? Acertou quem falou, a coruja. Próximo. Qual o objetivo de uma entrevista, gente? Para que serve a entrevista que estamos estudando desde as nossas aulas da semana passada? Vamos lá? Extrair declarações e informações sobre um determinado assunto. Aqui, no caso, era sobre a vida da coruja, seus hábitos, sua alimentação, certo? Suas características. Por isso que ela foi escolhida como a entrevistada, certo? 4. Cite 3 características da coruja. Vamos lá? Ótima audição, vira a cabeça em até 270 graus e tem hábitos noturnos. São 3 características que ela citou durante a sua entrevista. A coruja é um animal de vida diurna, de 2 turnos? Não. A coruja tem hábitos noturnos, certo? Então, ela costuma estar acordada durante a noite, ok? 6. Qual a alimentação da coruja? Essa a tia não vai dar a resposta agora. Quero ver quem é que vai responder. Vamos lá? Quero ouvir todo mundo participando. Então, ela se alimenta de animais vivos como pequenos roedores, lagartos, cobras, anfíbios, peixes e pequenas aves, certo? Muito bem, gostei de ver. Questão 7. Qual a expectativa de vida da coruja, gente? Vocês prestaram atenção nessa informação direitinho? Quantos anos geralmente ela tem de vida? Vamos lá? Ah, perfeito. É em média 24 anos, então ela vive um bom tempo, não é? 8. Leia o trecho. O fato de nós sermos capazes de viver no escuro faz com que tenhamos muitas vantagens. A palavra destacada possui o mesmo significado de. Então, gente, vamos ver. Desvantagem, desutilidade, incapacidade ou privilégio. Qual dessas palavrinhas, se a tia trocasse pela palavra vantagem, a frase continuaria com o mesmo sentido? Vamos lá? Então, o fato de nós sermos capazes de viver no escuro faz com que tenhamos muitas desvantagens? Não, já é o contrário, né? Próximo. O fato de nós sermos capazes de viver no escuro faz com que tenhamos muita incapacidade? Também não. O fato de nós sermos capazes de viver no escuro faz com que tenhamos muita desutilidade? Ou letra D. O fato de nós sermos capazes de viver no escuro faz com que tenhamos muitos privilégios? Então, vamos lá? Quem acha que a letra A levanta a mão? Quem acha que a letra B levanta a mão? Quem acha que a letra C levanta a mão? E quem acha que a letra D levanta a mão? A, B, C ou D? Acertou quem falou letra D, privilégio. Então, a palavra privilégio possui o mesmo significado, ou seja, é um sinônimo da palavra vantagem, certo? Agora, leia a tirinha. Mônica. Bolas, não tem ninguém para me pular. Mônica, você pode quebrar esse galho para mim? Claro. Disponha. Puf! A Mônica realmente quebrou o galho, não foi? Pessoal, então letra A. A tirinha inicia-se com Cebolinha tendo que resolver um problema. Qual é esse problema que o Cebolinha está vivenciando aqui no primeiro quadrinho? Vamos lá? O problema de Cebolinha era não ter ninguém para empurrá-lo no balanço, que ele falou, ai, não tem ninguém para me empular, que Cebolinha fala assim, não é? Então, esse era o problema de Cebolinha. Letra B. No segundo quadrinho, Cebolinha enxerga uma possível solução para esse problema. Qual seria a solução que ele encontrou para resolver o seu problema de não ter ninguém para empurrá-lo?
Vamos lá? Quero ouvir, vamos lá? Ah, muito bem. Ele pediu a ajuda da Mônica para empurrá-lo no balanço, certo? Será que ele vai conseguir resolver o problema dele? Letra C. A expressão quebrar o galho ganhou duplo significado no texto, não foi? O que significou a expressão para a Mônica? Quebrar o galho. Então, para a Mônica, ela entendeu a expressão quebrar o galho em seu sentido real, ou seja, partiu o galho. Ela realmente foi lá e partiu o galho, não foi? Letra D. O que significou a expressão quebrar o galho para Cebolinha? Será que ele realmente queria que a Mônica fosse lá e quebrasse o galho do seu balanço? Não. Ele utilizou em outro sentido, em um sentido figurado. O que significa quando uma pessoa pede para outra, quebra esse galho para mim? O que significa quebrar o galho? Cebolinha utilizou a expressão em seu sentido figurado, ou seja, resolver ou ajudar a resolver um problema, certo? Então, a Mônica entendeu no sentido real e Cebolinha utilizou no sentido figurado. Letra E. O problema do Cebolinha foi resolvido, pessoal? O problema dele lá do começo de não ter ninguém para empurrá-lo no balanço foi resolvido? O que vocês acham? Vamos lá? Justifique. E então, foi resolvido ou não foi resolvido? Não, pois a Mônica não compreendeu a expressão dita por Cebolinha quebrar o galho. Ela compreendeu em seu sentido real de realmente ir lá e partir o galho do balanço do Cebolinha. Então, ele aumentou o problema dele, não, ele não resolveu, pois ele tinha falado quebrar o galho no sentido de pedir ajuda, que era em seu sentido figurado, ok? Então, escreva 1 para o sentido real e 2 para o sentido figurado. O meu pai é meu espelho. Então, quando a pessoa fala essa expressão, o meu pai é meu espelho, ela está utilizando no sentido real ou no sentido figurado? Será que ela olha para o pai dela e se vê realmente como um espelho? Não. Então, está no sentido figurado. Ela quer dizer que se exempla no pai dela, certo? Muito bem. Ou no pai dele, que ninguém sabe quem falou essa frase, se foi um menino ou uma menina. Quebrei o espelho do banheiro. Então, a palavra espelho aqui foi utilizada em seu sentido real ou em seu sentido figurado? Ah, agora sim foi utilizada em seu sentido real. Então, número 1, realmente era o espelho, o objeto que fica lá no banheiro, ok? Essa menina tem um coração de ouro. Será que dentro da menina tem um coração que é feito de ouro? Não. Então, é uma frase empregada em seu sentido figurado, que quer expressar que a menina tem um coração muito bom, muito, como é que se diz? Muito raro de se encontrar. Próximo, o leão é um animal feroz. Então, essa expressão, essa frase foi utilizada no seu sentido real ou em seu sentido figurado? Então, é no seu sentido real que o leão é um animal bravo, feroz, certo? Próximo, ele fez uma cirurgia no coração. Então, essa frase foi empregada em seu sentido real ou em seu sentido figurado? Agora, coração foi utilizado em seu sentido real. O fato mesmo de fazer uma cirurgia no coração, o órgão, ok? Aquele homem é um leão feroz. Então, essa frase foi utilizada em seu sentido real ou em seu sentido figurado? Será que o homem é um leão? Não. Essa frase quer expressar que o homem é uma pessoa brava, não é? Então, ela foi empregada no seu sentido figurado. Aquele homem é um leão feroz, certo? Uma pessoa brava, uma pessoa destemida. Próximo. Você tem um coração de gelo. Será que essa pessoa tem um coração que é feito de gelo? Água congelada? Não. Então, foi uma frase empregada em seu sentido figurado. Uma frase que expressa que aquela pessoa tem um coração, é uma pessoa dura, né? Uma pessoa difícil, uma pessoa que não tem muitos sentimentos, certo? Gosto de tomar suco com gelo. Será que essa frase foi empregada em seu sentido real ou em seu sentido figurado? Ah, tia, agora foi empregada no sentido real, que realmente a pessoa gosta de tomar o suco com o gelo, certo? Congelado dentro do seu copinho. Diferente da frase anterior, que quando você diz que uma pessoa tem um coração de gelo,
você está se referindo a uma pessoa que não tem muitos sentimentos, não expressam muitos sentimentos, certo? Próximo. Seus olhos relampejavam de ódio. Será que no olho da pessoa ficava saindo assim uns relâmpagos? Não, não é? Então essa frase foi empregada em seu sentido real ou em seu sentido figurado? Acertou quem falou o seu sentido figurado, ok? Porque a pessoa estava realmente com muita raiva, muito zangada. E por último, tenho amargas recordações. Então, quando a pessoa diz que tem amargas recordações, será que quando ela lembra daquele acontecimento, ela sente o gosto de amargo na boca? Não. Então, essa frase foi empregada em seu sentido figurado, ok? Então, vamos ver como é que ficou. O meu pai é meu espelho, sentido figurado. Quebrei o espelho do banheiro, sentido real. Essa menina tem o coração de ouro, sentido figurado. O leão é um animal feroz, sentido real. Ele fez uma cirurgia no coração, sentido real. Aquele homem é um leão feroz, sentido figurado. Você tem um coração de gelo, sentido figurado. Gosta de tomar suco com gelo, sentido real. Seus olhos relampejavam de ódio, sentido figurado, e tenho amargas recordações, sentido figurado. Gostaram? Muito bem. Então, vamos para a hora do nosso desafio? Você fará uma cruzadinha diferente. Antes de completar a cruzadinha, leia os desafios à esquerda. A seguir, pegue o lápis de cor e pinte as informações do texto necessárias para responder aos desafios. No nosso caso, vocês vão se basear na história que a tia leu dos 3 lobinhos e o porco mau. Só que aqui será a história dos 3 porquinhos e o lobo mau que vocês devem ter fresquinhos aí na mente de vocês, não é? Então vamos lá. Número 1. A história se passa na... Vamos lá? Onde é que se passa a história? Dos 3 lobinhos e o porco mau. Então acertou quem falou floresta. Opa, a tia já deu um pouquinho da segunda resposta. Vamos lá. O porquinho mais velho fez sua casa de... Quem lembra? Começa com pá. Pá? Lhá. Ah, essa ficou muito fácil, que a tia deu uma dica, não foi? Vamos para a terceira. O porquinho do meio fez a sua casa de... Vamos lá? Madeira. Muito bem. O porquinho mais novo era o mais esperto, fez sua casa de um material resistente. O material é... Vamos lá? Que material é esse resistente? Tijolos. Muito bem. O porquinho mais velho e o porquinho do meio fizeram as casas rapidamente porque queriam brincar. Perfeito. 6. O porquinho mais novo foi o único que fez o que sua mãe pediu. Ele foi... obediente. Muito bem. O lobo derrubava a casa dos porquinhos com um sopro. E os porquinhos derrotaram o lobo porque tiveram a ideia de acender a lareira. Muito bem, vocês estão muito espertos. Então, o resumo da nossa aula de hoje, mais uma vez revisamos o gênero entrevista. A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, vinculada nos meios de comunicação como jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros, presença de entrevistador ou entrevistadores, entrevistado ou entrevistados, e possui o objetivo de extrair declarações e informações sobre determinado assunto. Também estudamos sobre sentido real e sentido figurado, que o sentido real pode ser conhecido como denotativo, que é o sentido literal da palavra, sendo o sentido comum que se costuma atribuir a determinada palavra, e o sentido figurado é o sentido conotativo, que é o sentido simbólico, figurado que pode ser atribuído a uma palavra, certo? E por fim, a nossa mensagem final. Às vezes surgem certas reviravoltas na vida da gente. Num primeiro momento, tudo parece meio nebuloso, gelado, vazio, mas aos poucos o entendimento chega, os sentimentos se ajeitam e a paz se instala. A fé é que nunca pode nos abandonar,
Afinal, muitas vezes é ela só o que nos resta, de Clarissa Correia, Viver por Amor. Então, gostaria de agradecer a participação de todos vocês, adorei a nossa aula de hoje, espero que vocês também tenham gostado. Se precisarem, assistam ao vídeo novamente que ficará disponível no YouTube. Um beijo, até a próxima aula e tchau, tchau!